Então, vamos continuar, né? Vocês entenderam o que é o planejamento estratégico de forma bem simples e direta. E agora a gente precisa entender que a administração, ela se desenvolve em 3 níveis, né? Acho que vocês já viram aquela pirâmide que classifica o nível operacional, no meio o nível tático e em cima o nível estratégico. É no nível estratégico que é pensado e planejado as ações da empresa. Planejamento estratégico acontece no nível estratégico da organização. E é nesse nível que se pensa sobre as decisões empresariais. Mas o planejamento ele é feito para todos. Ele precisa ser feito em contribuição com todos os níveis, porque são os outros níveis que vão operacionar o planejamento estratégico, né? No nível mais alto, o estratégico, o alto escalão da empresa. No nível tático, as médias gerências, onde acontecem os planejamentos por setores, aqueles setores que eu falei, planejamento financeiro, de produção, de marketing, de RH, é feito pelo nível tático em observância ao planejamento estratégico. E quem operaciona é o operacional, é o nível mais baixo, mas não menos importante. É aqueles que botam, como eu chamo de forma bem simples, a mão na massa. Aqueles que fazem o treinamento no RH, aqueles que vendem no planejamento de marketing, aqueles que produzem no planejamento da produção, o caixa que executa o planejamento financeiro. Então, são os níveis operacionais. Vamos repetir. O nível estratégico, o alto escalão da empresa, o nível tático, as médias gerências, gerência de RH, de marketing, de produção e finanças, e o operacional, aqueles que executam os planejamentos táticos. E aí a empresa como um todo, ela colabora, ela trabalha, ela se esforça para que o objetivo lá do planejamento estratégico ele possa acontecer. Então, são os 3 níveis da administração. Nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Todos esses são importantes para que o planejamento estratégico seja executado da melhor forma possível. Todos eles, do nível operacional, tático e estratégico, precisam estar alinhados àquilo que a gente chamou de missão, de visão e de valores da empresa. Porque entendendo isso, tendo internalizado essas nomenclaturas de missão, visão e valores, e o seu fundamental, né? E o seu fundamento, e a sua importância dentro desse planejamento, o planejamento vai ser mais fácil de ser executado. Então, o que é que a gestão estratégica ela tem a ver com um balancete scorecard, né? O balancete scorecard fica entre essa missão, visão e valores e os resultados que a empresa espera alcançar. Ele vem aqui como uma ferramenta de implementação e de foco. Norton classifica assim, como eu vou implementar e como eu vou focar para que esses resultados estratégicos possam acontecer. Porque esses resultados estratégicos acontecendo, os acionistas, os sócios vão ficar satisfeitos. Os processos das empresas serão eficazes. Os clientes ficarão encantados e os colaboradores motivados. Então, esse é o resultado desse planejamento estratégico, junto com o balancete scorecard, que as empresas esperam alcançar. Já pensou? Acionistas, sócios satisfeitos, os processos eficazes, os clientes encantados e os colaboradores motivados. É tudo que qualquer empreendedor sonha, é tudo que qualquer empresa deseja alcançar. Não é uma tarefa fácil, né? Porque administrar não é fácil, é uma ciência que lida com fatores externos que está sempre mudando o nosso planejamento. E lida com pessoas, né? Que não é fácil lidar com pessoas, não é fácil lidar com mudanças ambientais, mas esse é o propósito da empresa, é ter os seus acionistas satisfeitos, seus processos eficazes, os seus colaboradores motivados e os seus clientes encantados. É isso que nós, administradores, precisamos perseguir diariamente
dentro das nossas organizações, dentro das organizações que a gente gerencia. Então, se os processos não tiverem eficazes, alguma coisa vai dar errado e os clientes não vão estar satisfeitos, não vão estar encantados, os colaboradores não vão estar motivados. Você presta atenção que uma coisa vai correlacionando a outra. Quando o cliente sai insatisfeito na tua empresa, é porque o processo está errado. Quando o cliente sai chateado da tua empresa, é porque alguma coisa errada aconteceu durante o processo. Desde o processo lá de compras até a chegada do produto final à mão do teu cliente, alguma coisa deu errada nesse planejamento. Então, que você possa pensar nisso, né? Como é que eu vou fazer para que na minha empresa o sócio, o dono, os acionistas estejam satisfeitos? Por que eles vão estar satisfeitos? Porque os processos estão eficazes. E como é que os processos estão eficazes? O cliente está encantado. E se o cliente está encantado, os colaboradores estão motivados. Então, esta é as nuances que perpassam sobre o sucesso organizacional, sobre o sucesso da tua empresa, tá? Então, e o que é o Balancete Scorecard, né? Eu sempre digo que Norton e Kaplan trazem no livro dele também uma boa estratégia. O mundo está cheio, né? Ah, Eri Lúcia, tem uma ideia tão bacana, Eri Lúcia. Tem, amiguinho. Muitas pessoas têm ideias bem bacanas. Ah, Eri Lúcia, eu tenho uma ideia para abrir uma ideia massa. Tem. Uma boa estratégia não basta, assim como uma boa ideia. Ah, Eri Lúcia, na minha empresa tem uma estratégia bem definida. Tem, amigo. A sua implementação é que vai ser massa. A estratégia pode ser a melhor. Se não for bem implementada, ela não vai servir para o sucesso da empresa. Então, Norton traz que 9 a cada 10 empresas falham na execução das suas estratégias. Isso é muito sério, né? A maioria absoluta das organizações falham na sua estratégia. Porque não contam, né, com um modelo de gestão que traduza realmente a estratégia, a ação. E é por isso que o Balancete Scorecard hoje é uma ferramenta nova, diferenciada, e que vai trazer para as organizações uma competitividade muito grande. E que bom que vocês, enquanto alunos, estão aprendendo um pouquinho mais sobre essa ferramenta. Então, essa ferramenta, essa estratégia tem que ser representada em forma de ação prática, concreta, dentro da tua organização, né? Então, o Balancete Scorecard trabalha com a estratégia mais a ação, que é igual a resultado. Então, a gente define que é uma ferramenta de gestão que traduz a visão e as estratégias de uma organização em quê? Num conjunto coerente de medidas de desempenho. O que não é medido não pode ser planejado. O que não é medido não pode ser controlado. O que não é medido não pode tomar as melhores decisões. Então, que vocês trabalhem com esse princípio. Estratégia mais execução sempre será igual a resultados. Não existe gerenciamento sem mudanças, né? E não existe mudança sem medida. O que não é gerenciado não pode ser mensurado, já dizia Peter Drucker. O que não é gerenciado não pode ser medido. E a maioria das empresas, especialmente nessa pandemia, quebraram porque não tinham gerenciamento, não tinha medição, não tinha análise dos seus desempenhos, não tinha análise dos cenários favoráveis e desfavoráveis. Porque o administrador ele precisa ser otimista, mas ele também precisa analisar cenários de forma desfavorável. Se ele fizer isso, se ele medir isso, ele poderá ser mais assertivo, principalmente em momentos de crise, né? Então, qual é o propósito do Balancete Scorecard, né? Ele é denominado como um painel de controle, como eu mostrei para vocês, um avião, e ele procura esclarecer a visão e a estratégia, né? Como assim? Aquela visão de aonde eu quero chegar e a estratégia como, qual o caminho, o que eu vou seguir para alcançar isso, né? Ele também tem um propósito de melhorar bastante algo muito falho na empresa,
que é a comunicação. A comunicação é um grande problema para a maioria das empresas, sejam elas pequenas, médias ou de grande porte, né? E principalmente comunicar e associar os objetivos dessa organização com as medidas estratégicas, né? E também melhorar o feedback, o retorno que os gestores devem dar para os colaboradores, buscando sempre o aprendizado estratégico, né? Buscando sempre o desenvolvimento das pessoas, buscando sempre desenvolver habilidades e competências nas suas equipes, já que as empresas são feitas de pessoas, com pessoas e para as pessoas. Então, esclarecer a visão e a estratégia, comunicar e associar os objetivos e as medidas estratégicas e melhorar o feedback e o aprendizado estratégico são os principais objetivos do Balancete Scorecard, né? Amanhã a gente vai ter aula ao vivo e nós vamos estudar bem direitinho, tá? Então, eu quero te dizer que o Balancete Scorecard, ele trabalha com cartãozinhos mesmo, para traçar quais são os objetivos e os indicadores de cada uma das suas perspectivas, né? E quais são essas perspectivas, Eri Lúcio? Eu vou te falar de 4 perspectivas do Balancete Scorecard. A primeira perspectiva é para os acionistas, para os sócios, os donos, a perspectiva financeira. A outra perspectiva que eu vou falar para ti é a perspectiva dos clientes, né? Para os meus clientes, as perspectivas do cliente. Para os meus processos internos, as perspectivas dos processos internos. E para as minhas habilidades para aprender e crescer, do aprendizado e crescimento. Então, são essas 4 perspectivas que o Balancete Scorecard trabalha. Perspectiva financeira, perspectiva do cliente, perspectiva dos processos internos e do aprendizado e crescimento. Então, a gente tem que pensar nessas perspectivas. Como eu vou adequar essas perspectivas da minha empresa e como eu vou diferenciar a minha visão dentro dessas 4 perspectivas. Olhando para essas perspectivas, qual será a minha visão? E depois eu vou pensar quais são os meus fatores críticos de sucesso, o que é indispensável para a minha empresa alcançar o sucesso dentro dessas 4 perspectivas. E quais são as medidas críticas, o que é que eu preciso mensurar para que eu possa avaliar se a minha visão e as minhas estratégias estão coerentes com aquilo que eu quero para a minha empresa, com o objetivo organizacional que eu pretendo alcançar. Por isso que essa ferramenta é tão importante, é tão indispensável nas empresas, porque ela liga desde o interesse financeiro ao interesse do cliente, ao interesse dos processos internos e do aprendizado. E essas 4 perspectivas juntas, interligadas e bem planejadas, elas com certeza trarão resultados eficazes para a organização. Então, são 4 perspectivas. Perspectiva do cliente, perspectiva financeira, perspectiva dos processos internos e perspectiva do aprendizado e crescimento. E aí, o Balancete Scorecard, ele usa os cardzinhos mesmo, os cartões, e ele divide cada perspectiva traçando os objetivos e os indicadores. Quais são os objetivos da perspectiva do cliente? Ele traça. E o que é que eu vou usar enquanto gestor para medir isso? Para indicar se esses objetivos estão sendo alcançados? Eu quero que vocês pensem sobre isso, né? Por exemplo, como os clientes nos veem na perspectiva do cliente? Muitas empresas nem conseguem entender qual é a visão que o teu cliente tem no negócio. Então, pensa, como os clientes nos veem? Como será que o cliente de onde você trabalha vê a sua empresa? Como será que as pessoas te veem enquanto estudante de administração? Então, como é que os clientes me veem? Como é que parecemos para os acionistas? Como é que os acionistas dessa empresa enxergam esta empresa? Nos processos internos, em que nós somos excelentes? Tem empresas que não sabem responder essas perguntas, porque elas são complexas, assim como nós. É muito difícil falar de nós, é muito difícil para os administradores enxergarem isso. Em que nos processos internos nós somos excelentes? Ou em que nós não somos bons
e precisamos melhorar. Seremos capazes de melhorar e criar valor para essa empresa com o que a gente sabe hoje, com as pessoas que a gente tem? O que será que precisamos melhorar, aprender, treinar, desenvolver? São questionamentos que eu trago para vocês hoje, para vocês fazerem nas empresas que vocês trabalham. Ou se vocês não estão trabalhando em empresas que vocês conhecem. São perguntas muito profundas. Como os clientes nos veem? Como os acionistas veem essa empresa, inclusive as pessoas que trabalham lá? Nos processos internos, em que eu sou excelente? Ou no que eu não sou excelente e eu preciso melhorar? Seremos capazes de continuar melhorando e agregando valor com o que a gente tem, com o que a gente sabe? O que a gente precisa saber para treinar e desenvolver? E aí os treinamentos e desenvolvimento das empresas passaram a ter outro significado. Significados muito mais assertivos do que os treinamentos aleatórios que as empresas desenvolvem. Então, que vocês guardem com vocês essas 4 perspectivas e essas perguntas para que vocês possam entender a profundidade que é esta ferramenta, né? Esta ferramenta chamada Balanced Scorecard, que busca transformar objetivos, juntar indicadores e alcançar resultados, tá? Então, que vocês lembrem sempre, perspectiva do cliente, perspectiva financeira, perspectiva dos processos internos e do aprendizado e crescimento, tá? Isso tudo vai pontuar no sucesso da empresa, que vai alcançar para as empresas a lucratividade, que é o ponto alto, o propósito maior. No final, ele vai ser alcançado naturalmente, consequentemente, que será a sua lucratividade. Só que hoje as empresas ficam pensando na lucratividade, sem pensar na estratégia e sem pensar na ação. Por isso que muitas vezes elas acabam sucumbindo, né? Elas acabam fechando, falindo, como a gente chama no ditado popular. Então, que a gente possa estudar um pouquinho mais, que a gente possa aprofundar as nossas leituras nessas perspectivas, para que a gente possa, amanhã, na nossa aula ao vivo, fazer um joguinho, né? Uma simulação, que eu vou trazer aqui para vocês, de uma empresa, sobre essas 4 perspectivas, para que vocês possam entender. Mas eu espero que vocês tenham visto o material e já tenham entendido, já tenham se aprofundado um pouco sobre essa ferramenta do Balanced Scorecard. Amanhã nós vamos usar essa ferramenta numa questão prática, ao vivo, né? No joguinho, né? Vou chamar de um jogo empresarial prático, para que a gente possa entender ainda mais, compreender ainda mais a importância da gestão estratégica, a importância do treinamento organizacional, a importância da controladoria empresarial e a importância do Balanced Scorecard, para que esses novos modelos, essas novas empresas consigam alcançar o sucesso, entendendo a sua visão, compreendendo a declaração da sua missão e podendo alcançar os objetivos organizacionais, né? Vou falar amanhã um pouquinho sobre esses mapas estratégicos, juntando aí nesses cards do Balanced Scorecard, né? Então, só um exemplo aqui, em relação a causa e efeito. Se você escuta a sugestão do seu funcionário, você evita retrabalho, você aumenta a satisfação do cliente, você aumenta o faturamento e você diminui as despesas. Por isso que um card lá dos processos internos influencia diretamente no faturamento da tua empresa. Um card lá dos processos internos influenciam diretamente, né, na obtenção dos objetivos organizacionais. Um exemplo, assegurar treinamento e capacitação para a força de trabalho. Melhora os processos internos, olha aí as perspectivas. Implanta novas tecnologias, que vai melhorar o atendimento ao cliente. Que implanta modelos de CRM, né, de relacionamentos com clientes. Que aumenta o desempenho financeiro, porque aumentam as vendas e, consequentemente, aumentarão os lucros da tua empresa. Vocês estão vendo que isso é uma coisa que vai de baixo para cima. E a consequência é o lucro. Muitos empresários não sabem disso. Muitos empresários não utilizam dessas estratégias
em busca do lucro. Eles só olham para o lucro, só olham para aumentar o preço, só olham querendo vender mais, sem entender, sem procurar conhecer a identidade empresarial que ele está inserido, sem procurar entender os seus colaboradores, sem entender, ele não vai encantar os seus clientes, sem entender, ele não vai melhorar os seus processos internos e o lucro vai ficar cada vez mais distante. Então era isso, vamos nos aprofundar no Balancete Scorecard. Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta, espero que vocês estudem essa ferramenta. Eu quero trocar a aula de ao vivo da quarta para amanhã, às 7 horas, fica marcado. Então amanhã, às 7 horas, até às 9, se vocês quiserem, nós vamos estar na aula ao vivo, discutindo essa ferramenta massa, estratégica do Balancete Scorecard. E eu vou trazer um exercíciozinho em forma de um jogo, para a gente entender na prática como é que isso funciona, tá, minha gente? Muito obrigada, é um prazer estar com vocês novamente. Espero que vocês possam assistir esses 2 videozinhos da aula de hoje, que eu quebrei para não ficar muito pesado, para não ficar muito cansativo. E amanhã nós estaremos na aula ao vivo, às 19 horas. Um abraço, Deus abençoe vocês. E bom estudo, vamos estudar, galera!